Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Semana passada nós refletimos sobre o verdadeiro tesouro, né? Então nós refletimos sobre a importância da gente valorizar o verdadeiro tesouro. E aí, através daquela parábola do tesouro escondido no campo, Jesus então nos ensinou sobre o reino do céu, né? Falou que, né, ele nos ensinou, nos mostrou e nos ajudou a refletir, né, através dessa parábola, como que o reino do céu é mais valioso do que qualquer outra coisa que, né, podemos ter, que possamos possuir nessa vida. E não se trata de valor material, né, mas de um valor espiritual, ou seja, são valores eternos. E aí, através da mensagem, então, nós pudemos reconhecer a importância de ser aquele que sabe identificar o que tem mais valor. Também, né, nós pudemos, através da mensagem da semana passada, reconhecer a importância de ser aquele que busca e acha Jesus a eterna riqueza. E também refletimos sobre a importância de estarmos prontos para entregar tudo por causa do nosso amor por Cristo. E se nós vivermos desta forma, né, sabendo identificar o que tem mais valor, quem tem mais valor, aquilo que tem mais valor, buscando em Jesus e tendo em Jesus a nossa eterna riqueza, entregando para Deus, né, toda a nossa vida, tudo que né, diz respeito à nossa vida por amor a Ele. Se vivermos dessa forma, nós, queridos, vamos experimentar tremendos benefícios, né? E benefícios dos quais o salmista, em Salmos 16, vai falar para a gente, né? Então, hoje nós vamos ver sobre isso. Quando Deus é o seu tesouro, quantos benefícios, quantas coisas você, né, de bênçãos você pode experimentar na presença deste Deus, né? E o salmista, então, falou sobre isso no Salmos 16. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 16, mas nós vamos também colocar na tela. Mas se você está com a sua Bíblia, abra, né? Porque você pode fazer anotação, você pode grifar, né? Você pode aí, enfim, falar o que Deus falou com você, né? Então, abra a sua Bíblia. Salmos 16, esse hino, ele é conhecido como o hino da confiança. Amém? Então, vamos lá, vamos ler? Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses traz muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida.
Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho sido fiel, eu tenho te servido fielmente. E por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Então, este salmo é uma declaração de Davi em celebração à comunhão, à confiança, à alegria dele por ele ter em Cristo, por ele depositar em Deus toda a fé, por ele depositar em Deus toda a confiança, dele e reconhecer em Deus o único e verdadeiro Deus. Então, o total compromisso pessoal de Davi com o Senhor resulta, queridos, na evidência de que Deus está no controle da vida dele, de que Deus tem todo o controle da vida dele, de que é Deus quem dirige os seus passos, é Deus quem ilumina os seus caminhos. E essa evidência, então, traz a Davi uma incomparável segurança, uma incomparável alegria. Muitas pessoas, ao ouvir dizer, sobre Cristo, sobre os caminhos de Cristo, sobre a vontade de Deus, sobre a fé cristã, muitas pessoas têm uma sensação de que estão escolhendo um caminho em que elas perderão alguma coisa, ou que elas estão desperdiçando um tempo, perdendo algo. Mas, queridos, veja o que o salmista disse no verso 2. Eu disse a Deus, eu disse, a Deus o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de ti. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Então veja, algumas pessoas, acham que ao escolher esse caminho podem estar perdendo algo, desperdiçando o seu tempo, mas o salmista faz essa declaração: tudo que tem de bom em mim vem de ti, Senhor. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Davi está dizendo aqui que o Senhor não era apenas a coisa mais valiosa que ele tinha, mas era tudo o que ele tinha. Ele declarou isso, Tu és tudo para mim. Você já chegou a essa conclusão? Você já declarou isso? Já chegou à conclusão de que Deus é tudo para você? Que tudo de bom que possa ter em você, ou sair de você, ou ter, vem de Deus? Que tudo que você precisa na vida está com Deus? Você já chegou a essa conclusão? O salmista, no verso 1, ele disse assim: guarda-me, ó Deus. Queridos, quando nós temos em Deus o nosso tesouro, quando Deus é o nosso tesouro, há segurança. Amém? Davi, ele começa os salmos com uma oração pedindo a proteção de Deus, porque ao dizer, ao Davi dizer, guarda-me, ó Deus, Davi está dizendo assim: Senhor, protege-me. Muito provavelmente, Davi tem escrito isso no momento de dificuldade, no momento que ele estava, fugindo lá. Ele passou anos da vida dele, fugindo de Saul, que queria matá-lo. Então, muito provavelmente, ele tem escrito isso no momento de dificuldade, no momento de perigo que ele estava passando. Mas o fato é que todos nós precisamos de proteção.
não é verdade? Todos nós precisamos de proteção contra assaltos, não é? Contra acidentes, contra doenças, contra o coronavírus, não é isso? E certamente nós devemos sim tomar medidas, né, de precaução, como, por exemplo, evitar riscos que nos coloquem em perigo. Usar cintos de segurança, por exemplo, quando nós estamos dirigindo, não evitar coisas que possam nos fazer mal, cigarro, drogas, álcool, enfim, comidas que não são saudáveis, né? Evitar coisas, vícios em geral, enfim. Usar máscara hoje para nossa proteção, quem diria, né? A gente tem que usar máscara, usar o álcool gel, evitar aglomeração, é isso. No entanto, preste atenção, só em Deus nós temos a verdadeira segurança, amém? Só em Deus a gente tem a verdadeira segurança. Então Davi, ele disse assim: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. E não apenas uma proteção temporária, queridos, mas uma eterna segurança, né? Olha lá nos versos 9 e 10. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Davi, queridos, ele não estava preocupado com a morte. Deus pode nos proteger da morte, sim, querido, certamente. Mas a verdade é que um dia todos nós vamos morrer, não é verdade? Ele nos protege, sim, né? Contra doenças, do poder da morte, nos dá livramentos o tempo todo. Mas o fato é que um dia, né, todos nós vamos morrer. Porém, Cristo venceu a morte, amém? E crendo nele, nós vamos viver com o Senhor para sempre. E Davi então declarou a sua alegria em saber que Deus o protegeria do poder da morte, ou seja, nem a morte poderia separá-lo do amor de Deus, da comunhão eterna com Deus. A certeza, queridos, que o salmista tinha é de que o poder de Deus o livraria da morte, né? Em nome de Jesus. E isso se cumpre na vitória de Cristo na cruz. Amém? Toda essa certeza que ele tinha de que ele ia viver eternamente com Deus, que nem a morte poderia separá-lo da comunhão com Deus, se cumpre na vida de Jesus Cristo, na morte dele, na crucificação dele na cruz. E estes salmos ele foi até citado por Pedro, por Paulo lá em Atos, né, quando eles estavam falando da ressurreição de Cristo. Querido, sabe de uma coisa? Quando Deus é o seu tesouro, você vê as coisas de uma maneira diferente. Amém? Veja no verso 3, está escrito assim: como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. O mundo geralmente admira pessoas famosas, né? Por causa de alguma habilidade que elas possam ter, né? Sei lá, atletas, um cantor, um ator, né? As pessoas admiram muito as pessoas que ocupam cargos políticos, por exemplo, né? Talvez por causa, né? Por causa do que elas possam oferecer. O mundo também, né? Muitas pessoas admiram pessoas ricas. Talvez por causa da influência que essas pessoas possam exercer. Infelizmente, queridos, a verdade é que existem muitas pessoas correndo atrás de materialismo, de prazeres, de poder, de status, né? De posição na vida. Mas quando Deus é o seu tesouro, você vê as coisas de uma maneira diferente. E você passa a admirar aquelas pessoas que são dedicadas a Deus, aqueles que servem a Deus fielmente, aqueles que vivem a palavra de Deus, aqueles que têm perseverança na fé. O salmista, ele disse, né? O meu maior prazer
é estar na companhia delas, amém? Queridos, o meu também. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo vir aos cultos, saber que eu vou encontrar meus irmãos. Eu amo todas as semanas participar dos pequenos grupos, das orações, que agora a gente está fazendo tudo pelo Zoom. Não podemos estar presencialmente, mas estamos virtualmente. Isso tem confortado o nosso coração, a saudade, aquela necessidade da comunhão com os irmãos. Isso tem confortado o nosso coração e eu amo isso. Eu amo estar com meus irmãos, sair, comer pizza, ir para a praia, caminhar. Eu amo estar com vocês. Glória a Deus. Isso é muito bom estar na companhia, né, dos irmãos. Eu e pastor Robson nem temos outros ciclos de amigos. Os nossos amigos são os irmãos da igreja, né? Eu faço terapia, fazia, né? Agora com a pandemia a gente parou tudo. E aí ela, curiosamente, ela queria saber quais eram os, né? Eu, na conversa, queria saber meus amigos. Se além da igreja eu tinha outros ciclos de amizade. Eu não tenho. Meus amigos, os meus irmãos, a minha família é a igreja. Só com eles que eu estou e que eu gosto de estar, que eu tenho prazer de estar. Então, tudo que a gente faz é com os irmãos, né? Ora com um, ora com o outro, é uma bênção. Glória a Deus. E aí Davi, então, continuou no verso 4. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. E lá no Novo Testamento, João, 1 João, eu mudei aqui, 1 João 5, 21. Ele disse assim, filhinhos, vai mudar aí? Filhinhos, guardem-se dos ídolos, né? Então, Davi, ele falou que as pessoas que correm atrás de outros deuses trazem muitos problemas à sua vida. Lá no Novo Testamento, nós também ouvimos falar sobre isso. João fala, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Mas qual é o problema? Qual será que é o problema de idolatria relevante hoje em dia? Para responder essa pergunta, queridos, nós precisamos primeiro entender o que é um ídolo. O que é um ídolo? É qualquer coisa ou qualquer um que esteja no lugar do único e verdadeiro Deus em nossa vida. É qualquer coisa que se torne mais importante ou que passe a ter mais valor do que Deus em nossa vida. Vamos lá. O que domina, controla, influencia o nosso comportamento, os nossos pensamentos e as nossas conversas. É qualquer coisa além de Deus que nós usamos para preencher um vazio em nossa vida. É qualquer coisa além de Deus que pensamos que não podemos viver sem. Entende? Então, queridos, existem muitos ídolos, então, em nossa cultura, não é? Sabem quais são os ídolos do século 21? Veja lá. Volta. Peraí. Volta. Foi. Olha os ídolos do século 21. Dinheiro, bens, materialismo, poder, uma ideologia, trabalho, estudos, prazeres, entretenimento, vaidade, sexo, pornografia, comida, drogas, álcool, computador, internet, celular, que as pessoas hoje são muito viciadas nisso. Planos, meus próprios projetos. Queridos, uma esposa pode ser um ídolo, um esposo pode ser um ídolo, filhos podem ser ídolos, uma mãe, um pai, uma namorada, um namorado, ou seja, qualquer coisa, olha só, qualquer coisa ou qualquer um que esteja no lugar do único Deus verdadeiro, qualquer coisa que se torne mais importante para você ou passe a ter mais valor para você do que Deus. Qualquer coisa além de Deus que nós usamos para preencher o vazio das nossas vidas. Qualquer coisa além de Deus que nós pensamos que a gente não pode viver sem. Entende? E infelizmente, ninguém assim se posiciona, né?
inicialmente, ninguém se posiciona de uma maneira a adorar essas coisas. Mas depois de algum tempo de dedicação a essas coisas, elas podem se transformar, sim, em deuses em nossas vidas, né? Que por fim vão controlar os nossos pensamentos, vão controlar, né, os nossos esforços, né? Nós vamos depositar todos os nossos esforços, toda a nossa energia, né? Vão controlar as nossas atitudes. Sabe por quê, queridos? Preste atenção. Porque a origem central da idolatria moderna, ela está em nós mesmos. Nós podemos até não nos prostrarmos diante de uma imagem, contudo, nós adoramos a nós mesmos quando nós focamos, né, a qualquer custo em nosso conforto, em nossa satisfação, em nossos próprios desejos, em nosso sucesso, entende? Então, no verso 4, Davi falou assim: aqueles que correm atrás de outros deuses, ou seja, tudo isso que nós estamos falando, né? Que podem ser deuses em nossas vidas, tudo isso que a gente pode idolatrar sem achar que está idolatrando, tudo isso, aqueles que correm atrás de outros deuses, trazem muito sofrimento para si mesmos. Sim, queridos. Muitas perdas, muitas decepções, muitas frustrações, destruição, distanciamento de Deus. E aí Davi então também diz: eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Queridos, ouça uma coisa, nós precisamos renunciar definitivamente qualquer obstáculo que exista entre nós e o único Deus vivo e verdadeiro, amém? Em nome de Jesus. Quando Deus é o seu tesouro, você não se preocupa com o seu futuro, entende? Isso não quer dizer que nós não devemos nos preparar para o amanhã, ou que nós não devemos fazer planos de forma alguma, não é isso. Isso quer dizer, não é? Que a gente não se preocupar com o futuro quer dizer que nós não precisamos ficar preocupados com o nosso futuro, ansiosos com o nosso futuro, estressados, né? Ou com medo do que possa acontecer no nosso futuro. Eu não sei, de fato, o que está por vir, mas Deus sabe, amém? E Ele vai adiante de nós, amém? Em nome de Jesus. Ele vai adiante de você, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe e Ele está lá, amém? Ele está no passado, no presente, Ele está lá no futuro, em nome de Jesus. Queridos, Deus sabe de todas as coisas e Ele sustenta a terra e o universo juntos, em nome de Jesus. Deus possui todas as forças da natureza nas suas mãos. E Davi confiava plenamente em Deus. Por isso ele podia dizer no verso 5: o meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Quem ou o que dirige a sua vida? Eu queria que você refletisse nisso agora. Quem ou o que está dirigindo a sua vida neste momento? Neste momento você pode estar sendo dirigido por uma pressão, por um problema, por uma mentira, por uma enfermidade, por um desejo, por dificuldades financeiras, né? Por um prazo limite. Você pode estar sendo dirigido por medo. Existem muitas circunstâncias, muitos valores, muitas emoções que podem dirigir as nossas vidas. Mas você precisa deixar em nome de Jesus que a sua vida seja guiada, seja dirigida pelos eternos propósitos de Deus, amém? Em nome de Jesus, sabe por quê? Porque quando nós temos a nossa vida dirigida pelos propósitos de Deus, queridos, tudo muda. Pois conhecer os propósitos de Deus na nossa vida faz com que a nossa vida tenha sentido.
Conhecer os propósitos de Deus nas nossas vidas simplifica a vida. Conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas direciona a nossa vida, estimula a nossa vida, te prepara para a eternidade. Conhecer os propósitos de Deus para a sua vida faz com que os seus esforços e a sua energia se concentre naquilo que é importante. Amém? Naquilo que tem valores eternos, em nome de Jesus. Amém? Que você possa conhecer os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E lá no verso 6, então Davi diz assim: como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Queridos, quando Deus é o seu tesouro, você experimenta bênçãos e mais bênçãos, amém? Você recebe? Em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, quando Deus está dirigindo a sua vida, não há como fracassar, amém? Encontramos dificuldades, obstáculos, mas não há como fracassar. Entretanto, preste atenção, é muito importante você entender que as bênçãos de Deus não estão na esquina mais próxima. É importante você entender que as bênçãos de Deus não estão numa reunião, não está na igreja, não está numa mensagem, não está numa caixa, não está num pacote, num produto. Elas estão com Deus, amém? E assim, em nome de Jesus, como todo milagre do Senhor, né? Como todo milagre que Ele faz tem um propósito, as bênçãos de Deus também. Elas nunca são como um ato automático de Deus, mas as bênçãos de Deus são intencionais, amém? Como um ato de amor, de graça, de generosidade de Deus. Espera aí, vamos lá. Aqui. Às vezes eu toco 2 vezes e vai. As bênçãos de Deus, ela é sempre intencional, amém? Como um ato de graça, de amor, de generosidade. Deus, Ele não abençoa simplesmente por abençoar. Ele tem intenção de fazer isso. Ele tem um propósito para fazer isso, assim como os milagres de Deus. Ele não simplesmente faz milagres, Ele tem um propósito em cada milagre que Ele realiza, amém? Em nome de Jesus. Assim são as suas bênçãos sobre nossa vida. Ela é intencional. Agora, existe uma chave que abre a porta da bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Existe uma chave que abre as portas do céu, uma chave que abre as portas das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E a gente pode entender bem isso quando Deus ele fala assim para Abraão, lá em Gênesis, não está na tela, eu vou ler para vocês. Todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Olha só o que Deus fala para Abraão. Olha só onde está a chave da bênção. Deus disse para Abraão, todos os povos da terra serão abençoados porque você, Abraão, me obedeceu. Essa é a chave, né, da bênção de Deus. Quando você é obediente, o Senhor abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Portanto, queridos, a obediência atrai bênçãos, amém? É verdade, queridos, que isso não é uma tarefa fácil. Parece fácil a gente falar, né? Obedecer, é a chave da vitória, é a obediência, a chave da bênção sobre minha vida é a obediência. Glória a Deus. Mas não é tão fácil. A gente sabe, né, que na maioria das vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas nem sempre a gente quer pagar o preço, né, para cumprir a vontade de Deus, né? Isso é o que, né, a maioria de nós vivemos. Eu posso falar por mim, né? Eu não posso falar por você, mas por mim eu posso falar. Não é fácil. Não é fácil obedecer a Deus, porque existe um preço a pagar, sim. Deus não nos engana.
né? Ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Ele não fala que é fácil seguir, esses caminhos, que é fácil obedecê-lo, porque existe um preço. A gente tem que renunciar à carne, a gente tem que renunciar à nossa própria vontade. E nem sempre a vontade de Deus é aquilo que a gente quer fazer, mas é o melhor para as nossas vidas, com certeza, né? Nem sempre a gente quer sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas, mas os sonhos de Deus para as nossas vidas com certeza é melhor. Mas a gente às vezes não quer aquilo, e a gente às vezes é teimoso com Deus, né? A gente quer fazer a nossa vontade, e aí é difícil muitas vezes sim obedecer. Mas ouça isso, queridos. Deus, ele estendeu a bênção sobre os judeus no mesmo dia em que eles obedeceram e começaram a reconstruir o templo. Lá em Ageu, Deus fala assim, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Amém? Você recebe? Em nome de Jesus. Queridos, o dia da obediência se transformou no dia da bênção. Veja uma coisa, em nome de Jesus, a aridez foi trocada por fertilidade, a derrota foi trocada por vitória. E eu creio em nome de Jesus que existem incontáveis bênçãos esperando pelo seu dia da obediência, amém? Em nome de Jesus, para serem liberadas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio que existem incontáveis bênçãos para ser liberadas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, no dia da sua obediência, eu creio que existem incontáveis bênçãos para ser liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus, do seu esposo, da sua esposa, em nome de Jesus, dos seus pais, em nome de Jesus. Então seja obediente à palavra de Deus, seja obediente à vontade de Deus, e você entrará numa nova dimensão de vida na terra. Você crê? Glória a Deus. Está escrito, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Amém? A palavra de Deus diz isso, queridos. No verso 7, olha só o que Davi diz. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa, em nome de Jesus. Quando Deus é o seu tesouro, você tem o conselho de Deus. Veja isso, que lindo. Queridos, nós temos um conselheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a questão é que nós costumamos primeiro a fazer os nossos planos, fazer tudo de acordo com a nossa vontade, com nossos desejos. Aí a gente pede para Deus abençoar, né? Os nossos planos, os nossos desejos, aquilo que a gente já tomou decisão, aquilo que a gente já decidiu, já fez e aconteceu. Porém, ao invés disso, querido, ao contrário disso, nós devemos primeiro buscar a vontade de Deus. Amém? E saber, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é a próxima decisão? Qual é a próxima escolha? Amém? A comunicação com Deus, queridos, preste atenção, permite Deus nos aconselhar. A comunicação com Deus permite que Deus nos dê sabedoria. E somente através de um relacionamento com Deus é que nós vamos ter discernimento, né, para nos ajudar a tomar decisões corretas, a fazer escolhas certas e a fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, lá no verso 8, Davi disse assim: eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Você tem certeza disso, em nome de Jesus? Deus está ao seu lado, ao redor de você, em nome de Jesus, e nada pode te abalar. Recebe em nome de Jesus. Quando Deus é o seu tesouro, você tem estabilidade. Olha só que bênção. Davi, ele disse: Deus está ao meu lado direito. Nada pode me abalar. Queridos, abalar, o que significa?
mover o que está firme, não é? É tirar do lugar, é você alterar, modificar, fazer tremer, sacudir, né? E Davi, ele disse, Deus está ao meu lado e nada pode me abalar. Ao dizer, nada pode me abalar, ele estava se referindo à segurança, querido, que nós cristãos, né, aqueles que estão buscando seguir o caminho de Deus, experimentamos, amém? Isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar dor, sofrimento, dificuldade, problemas no dia a dia, né? A palavra diz que nesse mundo teremos aflições. No entanto, preste atenção, aqueles que buscam ao Senhor podem seguir confiantes, podem seguir adiante, confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor não nos perde de vista, amém? Diferente das pessoas que andam por seus próprios caminhos, segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos, enfim, né? Procurando outros deuses, dando valor a outras coisas. Pois essas pessoas, sim, acabam andando inseguros mesmo na vida, inseguros em relação ao seu futuro, né? Porque elas não reconhecem, né, o verdadeiro propósito de suas vidas. Então elas andam inseguros, com medo, enfim, não têm certeza de nada, tem um vazio enorme, ficam inseguros nessa vida. Agora, os que andam nos caminhos do Senhor, sabe que o Senhor o guardará, né, a fim de que estes não se desviem do caminho que Deus escolheu para eles seguir, amém? Deus mesmo toma conta disso, queridos. Deus mesmo toma conta e nos guarda de maneira que a gente continue no caminho que Ele escolheu para a gente seguir, amém? Em nome de Jesus, precisamos manter o nosso foco nele, amém? E aí no verso 11, ele disse assim: Tu me mostra o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Queridos, quando Deus é o seu tesouro, você tem alegria e felicidade para sempre. Amados, a principal alegria de Davi não era, né, não estava nas bênçãos do Senhor exatamente, né? Mas estava no próprio Deus, entende? Davi, ele encontrou o segredo da verdadeira alegria, né? Da verdadeira felicidade, que era uma alegria que ele buscava na presença do Senhor, era baseada na presença de Deus, né? Nele próprio. A nossa alegria deve se basear na presença de Deus em nós. Em nome de Jesus. Por isso nós podemos sentir essa alegria na dificuldade, na dor, no sofrimento, nas aflições da vida, né? Porque a nossa alegria não está baseada nas coisas externas ou nas pessoas, mas na presença de Deus em nós. E à medida que então que nós contemplamos a presença de Deus diariamente, nós encontramos satisfação, amém? À medida que nós contemplamos a presença de Deus diariamente, nós encontramos plenitude, nos sentimos completos. À medida que nós confiamos o nosso futuro, que nós confiamos a nossa vida, né? Que nós confiamos que Deus planejou tudo para nós e que Deus tem o melhor para nós, então nós experimentamos essa alegria. Porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito, né? É maravilhoso, é bom, perfeito, é agradável, amém? Em nome de Jesus. Então, quando nós confiamos que Ele planejou o nosso futuro, que Ele tem o nosso futuro em suas mãos, nós podemos andar alegres e seguros, ter estabilidade, amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, para concluir, nós vamos ler mais uma vez essa frase do salmista, que diz assim: Peraí, vamos lá. Põe aí a frase, verso 11, isso. Tu me mostras o caminho que leva à vida, amém? Então eu quero terminar
com uma pergunta que diz assim. Eu quero que você reflita, né, sobre essa pergunta. Em que caminho eu estou? Eu quero que você... O salmista disse, tu me mostras o caminho que leva à vida. Deus, né, mostra o caminho que leva à vida. Em nome de Jesus. A segurança, a estabilidade, a alegria. Mas em que caminho você está? Porque, queridos, Deus mostra o caminho, mas Ele não nos força, entende? Ele pode te mostrar o próximo passo, mas Ele não vai te forçar, Ele vai iluminar o caminho que você, né, que você vai escolher. Se você escolher o caminho, né, de Jesus, o caminho que Ele te mostrar, que Ele te dirigir, que Ele te guiar, Ele vai iluminar esse caminho. Mas Ele não vai forçar você a seguir esse caminho. Amém? Isso é uma escolha, em nome de Jesus. Então vamos louvar a Deus? Enquanto isso, eu gostaria que você refletisse sobre esta pergunta. Amém?